Numa fria manhã de março de 2024, as autoridades de Nova York foram chamadas a um luxuoso apartamento no Upper East Side. O que encontraram ali mudaria para sempre as vidas de uma família na Índia e chocaria a comunidade de estudantes internacionais de Manhattan. Priya Sharma, uma estudante de 19 anos da Universidade Columbia, havia sido encontrada morta em circunstâncias que inicialmente pareciam ser um acidente trágico. Mas à medida que os investigadores mergulhavam mais fundo em sua vida digital, uma teia sombria de segredos, manipulação e exploração começou a emergir. A última postagem de Priya nas redes sociais, publicada apenas 48 horas antes de sua morte, mostrava-a sorrindo em um caro restaurante do centro de Manhattan, usando um vestido de grife que custava mais do que sua bolsa mensal. A legenda dizia: "Vivendo o sonho, vida abençoada em NYC." O que seus amigos e família não sabiam era que por trás daquela imagem perfeita havia uma realidade muito mais sombria. Uma jovem sonhadora, Priya, havia chegado aos Estados Unidos em agosto de 2023, cheia de esperança e determinação. Filha de um professor de escola pública e uma enfermeira em Mumbai, ela havia conquistado uma bolsa parcial para estudar ciência da computação na prestigiosa Universidade Columbia. Ela era a primeira pessoa de sua família a estudar no exterior, carregando não apenas seus próprios sonhos, mas as expectativas de uma comunidade inteira que havia investido em sua educação. Ela era brilhante, determinada e incrivelmente trabalhadora, relembra Rajesh Sharma, seu pai, em uma emocionante entrevista por videochamada de Mumbai. Priya sempre dizia que iria para a América e faria algo grande. Nunca imaginamos que seria assim que ela ganharia as manchetes. Os primeiros meses de Priya em Nova York foram exatamente como ela havia imaginado. Suas notas eram excelentes. Ela havia se juntado ao clube de programação da universidade e formou amizades sólidas com outros estudantes internacionais. Suas videochamadas para casa eram cheias de entusiasmo, enquanto descrevia a vida no campus, professores inspiradores e as infinitas oportunidades que Nova York tinha a oferecer. A pressão financeira. Mas havia um problema crescente que Priya tentava esconder de sua família: dinheiro. Apesar de sua bolsa, o custo de vida em Manhattan era astronômico para uma jovem mulher de uma família de classe média na Índia. O aluguel de seu pequeno quarto em um apartamento compartilhado no Harlem consumia mais da metade de sua mesada. Livros, comida, transporte, roupas adequadas para o rigoroso inverno de Nova York. Tudo custava muito mais do que ela havia antecipado. Ela começou a mencionar que as coisas eram mais caras do que esperava, diz Mira Patel, sua colega de quarto, e também estudante internacional do Nepal. Mas Priya tinha orgulho. Ela não queria preocupar sua família ou parecer que não conseguia lidar com a independência. Para compensar, Priya começou a trabalhar meio período em uma cafeteria perto do campus, o que era permitido sob seu visto de estudante. Mas mesmo com o trabalho extra, ela mal conseguia cobrir suas despesas básicas. Enquanto observava colegas de famílias mais ricas desfrutarem de jantares caros, compras de grife e viagens de fim de semana, Priya se sentia cada vez mais isolada e pressionada. O encontro que mudou tudo. Foi neste estado de vulnerabilidade financeira e emocional que ela conheceu Marcus Wellington. O primeiro contato aconteceu de forma aparentemente inocente em outubro de 2023. Priya estava estudando na biblioteca da universidade quando seu laptop velho e lento finalmente parou de funcionar durante uma sessão crucial de programação para um projeto importante. Frustrada e à beira das lágrimas, ela não podia pagar por reparos, muito menos um computador novo. Ela foi abordada por um homem bem vestido que havia observado sua situação. "Desculpe incomodar, mas notei que você está tendo problemas com seu laptop", disse ele, apresentando-se como Marcus Wellington, um empreendedor de tecnologia de 45 anos. Elegante em seu terno sob medida e exalando confiança, Marcus ofereceu ajuda imediata. "Conheço uma ótima loja de reparos por perto. Que tal eu dar uma olhada?" O que poderia ter sido apenas um gesto gentil de um estranho bem-intencionado
revelou-se o primeiro movimento cuidadosamente calculado de um predador experiente. Marcus não apenas providenciou o conserto do laptop de Priya no mesmo dia, algo que normalmente levaria uma semana, mas também se recusou a aceitar qualquer pagamento. Considere isso uma pequena contribuição para a educação, disse ele com um sorriso caloroso. Adoro apoiar jovens brilhantes em suas jornadas acadêmicas. As primeiras sementes da manipulação. Nos dias seguintes ao encontro casual na biblioteca, Marcus começou a aparecer cada vez mais na vida de Priya. Primeiro, foi uma mensagem no Instagram parabenizando-a por uma apresentação acadêmica que ela havia mencionado. Depois, um convite para café, como mentores fazem com estudantes promissores, em um café elegante no Upper West Side. Durante aquele primeiro café oficial, Marcus se apresentou como um investidor bem-sucedido em startups de tecnologia, alguém que havia começado do zero e agora dedicava parte de seu tempo a identificar e nutrir jovens talentos. Ele demonstrou conhecimento impressionante sobre a área de estudo de Priya e fez perguntas perspicazes sobre seus projetos e ambições de carreira. Ele parecia genuinamente interessado em meu futuro. Priya havia contado à sua amiga Sarah Chen algumas semanas depois. Não como aqueles caras que só querem uma coisa. Marcus falava sobre oportunidades de estágio, conexões na indústria, como eu poderia me destacar em um campo tão competitivo. Marcus era meticuloso em sua abordagem. Ele nunca fez avanços românticos óbvios inicialmente. Em vez disso, posicionou-se como um mentor, um protetor, alguém que entendia os desafios únicos que estudantes internacionais enfrentavam. Ele falava sobre sua própria jornada de imigrante, embora fosse americano de terceira geração, e como havia aprendido a navegar pelos círculos de elite de Nova York. A escalada sutil. Durante novembro, os encontros de Priya e Marcus se tornaram mais frequentes. Sempre em locais públicos e respeitáveis, restaurantes elegantes, galerias de arte, eventos de networking de tecnologia. Marcus gradualmente introduziu Priya a um mundo que ela nunca imaginou poder acessar. Jantares em restaurantes com estrelas Michelin, eventos exclusivos em espaços de coworking de elite, reuniões informais com outros jovens empreendedores. Para uma jovem mulher que havia crescido na classe média em Mumbai e agora lutava para pagar por pizzas de estudante, este mundo era tão excitante quanto intimidador. Marcus sempre insistia em pagar por tudo, mas de forma elegante, nunca fazendo Priya sentir como se fosse caridade. Ele tinha um jeito de fazer tudo parecer natural, relembra Mira, sua colega de quarto. Priya chegava em casa com roupas novas falando sobre pessoas importantes que havia conhecido, oportunidades incríveis que estavam surgindo, e sempre era Marcus me apresentou a, ou Marcus sugeriu que. A manipulação psicológica de Marcus era sutil, mas sistemática. Ele alternava entre aumentar a autoestima de Priya, elogiando sua inteligência, ambição e potencial único, e criar dependência emocional. Ele começou a sugerir que outros estudantes e professores não entendiam verdadeiramente seu valor, que ela era diferente e especial de maneiras que apenas alguém com sua experiência poderia reconhecer. A transformação. Em dezembro de 2023, 3 meses após conhecer Marcus Wellington, a vida de Priya Sharma havia mudado drasticamente. O que começou como reuniões ocasionais de mentoria havia evoluído para algo muito mais complexo e perigoso. Era como assistir alguém ser envolvido por uma névoa, descreveu Sarah Chen, uma das poucas amigas próximas que Priya manteve durante este período. No começo, ela estava apenas animada por ter conhecido alguém importante. Mas então, gradualmente, ela começou a se distanciar de todos nós. A primeira mudança significativa foi financeira. Marcus havia começado a oferecer presentes cada vez mais extravagantes, sempre embrulhados em justificativas aparentemente inocentes. Um iPhone novo porque uma estudante de tecnologia precisa das melhores ferramentas. Um casaco de inverno caro porque não posso deixar uma jovem tão talentosa congelar em Nova York. Dinheiro para livros como um investimento em seu futuro brilhante.
Cada presente vinha com uma explicação racional e um sorriso paternal de Marcos. Ele tinha uma habilidade impressionante de fazer Priya se sentir especial, por merecer sua generosidade, ao mesmo tempo criando uma dívida emocional que ela inconscientemente sentia. A introdução do apartamento. O ponto de virada veio em janeiro de 2024, quando Marcos fez uma oferta que mudaria completamente a dinâmica de seu relacionamento. Durante um jantar em um elegante restaurante italiano no Sorro, ele mencionou casualmente que tinha um apartamento extra no Upper East Side, que estava apenas juntando poeira. Priya, tenho observado como você tem lutado com as condições de vida no Harlem, disse ele, sua voz carregada de preocupação genuína. Aquele apartamento está disponível. Tem segurança 24 horas. É perto do campus. Por que você não considera se mudar para lá? Seria muito mais conveniente para seus estudos. Quando Priya protestou que não podia pagar o aluguel de um apartamento no Upper East Side, Marcos acenou com a mão de forma desdenhosa. Não se preocupe com isso. Considere como parte do programa de mentoria. Jovens talentos precisam do ambiente certo para florescer. O apartamento era tudo o que Priya havia sonhado. Espaçoso, moderno, com vista para o Central Park. Comparado ao quarto apertado que ela dividia no Harlem, era como um palácio. Marcos providenciou a mudança no final de janeiro, insistindo em pagar por móveis e até mesmo um novo guarda-roupa adequado para networking profissional. O isolamento começa. Com a mudança para o novo apartamento, Marcos sutilmente introduziu regras e expectativas que começaram a isolar Priya de seus sistemas de apoio anteriores. Ele sugeriu que ela passasse menos tempo, desperdiçando energia com pessoas que não entendem suas ambições, e mais tempo focando em oportunidades reais de crescimento. Ele nunca disse diretamente para ela parar de nos ver, relembra Mira Patel, sua ex-colega de quarto. Mas de repente Priya estava sempre ocupada com algum evento importante que Marcos havia organizado. Ela sempre tinha uma nova desculpa para não aparecer em nossas reuniões habituais. Marcos também começou a introduzir a ideia de discrição profissional. Ele explicou que, dado seu status na comunidade empresarial, era importante que seu programa de mentoria não fosse mal interpretado por pessoas que não entendiam relacionamentos profissionais complexos. Priya deveria manter seus encontros e sua nova situação de moradia privados, especialmente de sua família na Índia. Você não quer que seus pais se preocupem desnecessariamente, ele argumentou. Eles podem não entender como conexões profissionais funcionam aqui nos Estados Unidos. É melhor poupá-los da confusão. O primeiro pedido íntimo. Em fevereiro de 2024, Marcos finalmente revelou a verdadeira natureza do que estava construindo. Durante uma noite em seu apartamento, uma cobertura em Tribeca que custava mais em aluguel mensal do que a família de Priya ganhava em um ano, ele fez seu primeiro pedido direto. Priya, você é uma jovem mulher bonita e inteligente, disse ele enquanto servia um vinho caro após o jantar. E eu sou um homem que aprecia beleza e inteligência. Temos uma conexão especial, não temos? Por que não exploramos isso mais profundamente? Quando Priya hesitou, claramente desconfortável com a mudança de direção, Marcos imediatamente mudou de tática. Ele não a pressionou fisicamente, mas emocionalmente. Ele falou sobre como havia investido nela, sobre as oportunidades incríveis que ainda estavam por vir, sobre como pessoas especiais como eles tinham relacionamentos que eram diferentes do convencional. Não estou falando de nada sórdido, ele a tranquilizou sentindo sua resistência. Estou falando de um relacionamento maduro e mutuamente benéfico. Você continua focando em seus estudos. Eu continuo fornecendo apoio e orientação, apenas com uma dimensão mais pessoal. A escalada do controle. Após aquela conversa, a dinâmica entre Marcos e Priya mudou irreversivelmente. Embora ela não tenha concordado imediatamente com seus pedidos mais íntimos, Marcos havia plantado a semente de uma nova realidade. Ele começou a ser mais explícito sobre suas expectativas em troca de seu apoio. Ele estabeleceu horários regulares para eles se encontrarem. Inicialmente, eram jantares inocentes, mas gradualmente evoluíram para expectativas de que ela passasse noites inteiras em seu apartamento.
Marcos desenvolveu um sistema elaborado de recompensas e punições emocionais, baseadas em sua disponibilidade e apreço. Ela começou a mencionar que Marcos ficava chateado quando ela não estava disponível, diz Dra. Lisa Rodrigues, uma conselheira do Centro de Saúde Mental da Colômbia, que Priya havia brevemente procurado em março. Ela descreveu sentimentos de culpa quando decepcionava alguém que tinha feito tanto por ela. Estes são sinais clássicos de manipulação psicológica. Marcos também introduziu um elemento de vigilância disfarçado de cuidado. Ele instalou aplicativos de segurança no telefone de Priya, supostamente para sua proteção como uma jovem mulher vivendo sozinha em Manhattan. Ele queria saber onde ela estava, com quem estava falando, como passava seu tempo quando não estavam juntos. O aspecto financeiro se intensifica. Conforme fevereiro se transformava em março, Marcos tornou-se mais direto sobre o aspecto transacional de seu relacionamento. Ele começou a dar a Priya mesadas regulares, inicialmente $2.000 por semana, depois aumentando para $3.500, em troca de sua companhia e discrição. É apenas um reconhecimento pelo seu tempo, ele explicou. Pessoas bem-sucedidas valorizam relacionamentos de qualidade, e você merece ser valorizada. O dinheiro era tentador para uma estudante que havia lutado financeiramente, mas vinha com cordas invisíveis anexadas. Marcos estabeleceu regras sobre como o dinheiro deveria ser gasto, insistindo que ela comprasse certas roupas, frequentasse certos salões de beleza e mantivesse certos padrões de aparência que ele aprovava. Ele também começou a usar o dinheiro como forma de controle emocional. Se Priya questionasse qualquer uma de suas demandas, ou tentasse manter limites, Marcos ficava desapontado e reduzia ou suspendia completamente seu apoio financeiro, lembrando-a de todas as oportunidades que ela estaria perdendo. Os sinais de alerta ignorados. Durante este período, várias pessoas próximas a Priya tentaram expressar preocupações, mas ela havia se tornado hábil em desviar perguntas. Quando sua família perguntava sobre suas novas roupas caras e estilo de vida melhorado durante videochamadas, ela acreditava a bolsas adicionais e oportunidades de trabalho freelance. Sabíamos que algo estava errado, disse o professor James Mitchell, seu orientador acadêmico que notou mudanças no comportamento e prioridades de Priya. Suas notas ainda eram boas, mas ela parecia distraída, estressada. Quando perguntei se ela precisava de algum apoio, ela sempre dizia que estava tudo bem, que estava apenas explorando oportunidades de networking. O que ninguém sabia era que Marcos havia se tornado cada vez mais possessivo e controlador. Ele monitorava as atividades de Priya, desencorajava relacionamentos que não aprovava e gradualmente criou um mundo onde ela dependia completamente dele para validação, segurança financeira e orientação social. Em março de 2024, Priya Sharma havia se tornado completamente emaranhada na teia cuidadosamente construída por Marcus Wellington. O que ela não sabia era que outras jovens mulheres haviam passado pelo mesmo processo antes dela, e que Marcus tinha planos muito mais sinistros para o futuro de seu relacionamento. A descoberta fatal. Em 15 de março de 2024, apenas uma semana antes de sua morte, Priya Sharma fez uma descoberta que mudaria completamente sua percepção de Marcus Wellington e a colocaria em perigo mortal. Tudo começou com um erro aparentemente insignificante. Marcus havia esquecido seu laptop em seu apartamento após uma de suas visitas noturnas regulares. Inicialmente, Priya não tinha intenção de violar sua privacidade. Ela apenas queria devolver o dispositivo quando Marcus retornasse. Mas quando uma notificação pop-up apareceu na tela, mostrando uma mensagem de uma jovem asiática com uma foto de perfil que dizia: "Preciso falar sobre o dinheiro que você me deve", sua curiosidade foi despertada. O que Priya descobriu ao investigar mais fundo fez seu sangue gelar. O sistema de múltiplas vítimas, o laptop de Marcus, continha uma pasta meticulosamente organizada intitulada Projetos Especiais, que revelava a verdadeira extensão de suas atividades predatórias. Os arquivos revelavam que Priya não era nem remotamente a primeira jovem estudante internacional que Marcus havia mentorado. Na verdade,
ela encontrou evidências de pelo menos 7 outras jovens mulheres nos últimos 3 anos. Todas estudantes internacionais entre 18 e 22 anos. Todas de famílias de classe média em países em desenvolvimento. Todas inicialmente abordadas sob o pretexto de mentoria profissional. Havia fotos, conversas de texto, registros financeiros detalhados e até vídeos íntimos que Marcos havia coletado sem o conhecimento das jovens mulheres. Cada relacionamento seguia um padrão quase idêntico ao que Priya havia experimentado. O encontro casual, a fase de construção de confiança, o isolamento gradual, o apartamento gratuito e, finalmente, a transição para expectativas sexuais em troca de apoio financeiro. Era como ler sobre minha própria vida, mas multiplicado por 7. Priya disse mais tarde a Sarah Chen durante uma ligação telefônica desesperada. Cada conversa, cada presente, cada promessa, ele havia usado exatamente as mesmas táticas com todas nós. O destino das outras. Ainda mais perturbador foram as descobertas sobre o que havia acontecido com suas predecessoras. 2 jovens mulheres haviam desaparecido após tentar confrontar Marcos sobre o relacionamento. Uma havia supostamente retornado para casa devido a emergências familiares. Outra havia se transferido para uma universidade na costa oeste. Mas os registros de Marcos sugeriam algo muito mais sinistro. Em conversas de texto com um associado não identificado, Marcos discutia casualmente métodos para resolver problemas, quando suas garotas se tornavam problemáticas ou não cooperativas. Havia referências veladas a soluções permanentes e limpezas necessárias. Uma pasta particularmente chocante continha documentos sobre Anastasia Volkov, uma estudante russa de 20 anos, que havia sido encontrada morta em seu apartamento 6 meses antes, em setembro de 2023. Oficialmente, sua morte havia sido classificada como overdose acidental. Mas os arquivos de Marcos continham fotos dela inconsciente e referências a dosagens experimentais de substâncias não identificadas. A tentativa de chantagem Priya também descobriu que Marcos havia instalado câmeras escondidas em seu apartamento. Câmeras que ela nunca soube que existiam. Ele havia gravado todos os seus momentos íntimos, conversas telefônicas com sua família e até suas reações privadas de angústia enquanto lutava com sua situação. Esses vídeos não eram apenas para seu prazer pessoal. Marcos os usava como material de chantagem. Havia evidências de que ele ameaçava enviar vídeos íntimos para famílias, universidades e futuros empregadores se alguma de suas vítimas tentasse expô-lo ou escapar de sua influência. Ele havia criado um sistema perfeito, explicou mais tarde o detetive Michael Torres, que investigou o caso. Ele escolhia especificamente jovens vulneráveis de culturas conservadoras, onde a vergonha sexual seria devastadora. Era uma prisão psicológica quase inescapável. A decisão fatal de confrontá-lo. Após descobrir a verdadeira natureza de Marcos, Priya passou 2 dias em choque, tentando processar a magnitude da situação. Ela considerou várias opções: ir à polícia, contatar as outras vítimas, fugir para casa. Mas Marcos havia sido cuidadoso em suas manipulações legais, e Priya sabia que seria sua palavra contra a de um homem bem conectado e respeitado. Em 17 de março, ela tomou a decisão que lhe custaria a vida: confrontar Marcos diretamente e exigir que ele parasse suas atividades predatórias. Ela me ligou na noite anterior, relembrou Sarah Chen. Ela estava determinada, mas assustada. Disse que havia descoberto coisas terríveis sobre Marcos e que iria confrontá-lo. Tentei dissuadi-la, mas ela disse que não podia viver sabendo que outras garotas passariam pela mesma coisa que ela havia passado. O confronto. Na tarde de 18 de março de 2024, Priya encontrou-se com Marcos em sua cobertura em Tribeca. Ela havia preparado cuidadosamente sua abordagem, documentando todas as evidências que havia encontrado e enviando cópias para Sarah como precaução. De acordo com as câmeras de segurança do prédio, Priya chegou ao apartamento de Marcos às 15h30, parecendo calma, mas determinada. O que aconteceu nas próximas 3 horas só foi reconstruído mais tarde através de evidências forenses,
e gravações de áudio que Priya havia feito secretamente em seu telefone. Marcos inicialmente tentou negar as acusações, depois minimizá-las como mal-entendidos. Quando Priya ameaçou ir à polícia e expor todo o esquema, incluindo suas evidências sobre Anastasia e as outras vítimas, o comportamento de Marcos mudou completamente. Você não entende com quem está lidando, disse ele, sua voz tornando-se fria e ameaçadora. Tenho conexões que você nem pode imaginar. Posso tornar sua vida e a vida de sua família muito difíceis. A escalada fatal. Quando Priya se manteve firme em sua decisão de expor Marcos, ele percebeu que havia perdido o controle psicológico que sempre mantivera sobre suas vítimas. Às 18 horas, a situação havia escalado para violência física. Evidências forenses posteriores mostraram sinais de luta no apartamento de Marcos, móveis revirados, vidro quebrado e, mais significativamente, evidências de que produtos químicos haviam sido administrados à força. Marcos havia preparado uma seringa contendo uma mistura letal de drogas sintéticas, semelhantes às encontradas no sistema de Anastasia Volkov meses antes. Quando Priya tentou deixar o apartamento, ele a forçou a injetar a substância, esperando que sua morte parecesse outra overdose acidental de uma estudante internacional estressada. Os momentos finais, as últimas gravações no telefone de Priya, descobertas dias depois pelos investigadores, capturam os momentos finais aterrorizantes de sua vida. Sua voz, cada vez mais fraca devido às drogas, ainda tentava barganhar por sua vida. Por favor, Marcos. Minha família. Eles não sabem onde estou. Ela sussurrou enquanto ele a carregava inconsciente até um carro. Marcos havia planejado descartar o corpo de Priya em seu próprio apartamento, criando uma narrativa de que ela havia cometido suicídio devido à pressão acadêmica e problemas financeiros. Ele havia feito isso antes e havia funcionado perfeitamente. Mas desta vez, algo deu errado. Talvez tenha sido a dose excessiva de drogas. Talvez tenha sido a resistência física inesperada de Priya. Ou talvez tenha sido simplesmente o karma finalmente alcançando Marcus Wellington. Quando ele chegou ao apartamento de Priya às 21h45 daquela noite, ela já estava morta. E pela primeira vez em sua carreira como predador sistemático, Marcos havia deixado evidências suficientes para que a verdade eventualmente viesse à tona. A investigação na manhã de 19 de março de 2024, às 7h43, uma ligação anônima chegou ao 911, relatando uma possível overdose em um apartamento no Upper East Side. O que parecia ser mais um caso trágico de uma jovem sob pressão acadêmica, logo se revelaria algo muito mais sinistro. O detetive Michael Torres, um veterano de 15 anos do NYPD especializado em crimes contra jovens vulneráveis, foi designado para o caso. No começo, tudo apontava para suicídio ou overdose acidental, ele relembra. Jovem estudante internacional, pressões financeiras, substâncias em seu sistema. Víamos casos similares todo mês. Mas algo incomodava Torres desde o momento em que chegou à cena. O apartamento de Priya Sharma era muito luxuoso para uma estudante com dificuldades financeiras. As roupas em seu armário custavam milhares de dólares, e havia sinais sutis de que alguém havia tentado arrumar a cena antes da polícia chegar. As primeiras inconsistências. A autópsia inicial revelou uma mistura letal de fentanil sintético e cetamina no sistema de Priya, drogas que ela nunca havia usado antes, segundo todos que a conheciam. Ainda mais estranho, as marcas de injeção em seu braço sugeriam administração forçada, não autoadministração. A posição do corpo também estava errada, explica a doutora Sarah Kim, a médica legista responsável pelo caso. Se alguém se injeta voluntariamente com uma overdose fatal, o corpo cai de uma maneira específica. Priya foi claramente posicionada após a morte. A investigação da cena também revelou evidências de limpeza. Produtos químicos de limpeza industrial haviam sido usados recentemente, e várias superfícies mostravam sinais de terem sido esfregadas com força. Quem quer que tenha encontrado Priya primeiro, havia tentado apagar evidências. A descoberta do telefone. A primeira grande pista veio quando investigadores encontraram o telefone de Priya, escondido sob seu colchão.
Um lugar estranho, considerando que ela sempre o mantinha por perto. Mais importante, o dispositivo continha gravações de áudio que ela havia feito secretamente nos dias que antecederam sua morte. As gravações revelaram conversas com Marcus Wellington, incluindo ameaças explícitas e evidências de chantagem. Mas quando investigadores tentaram localizar Marcus no endereço que Priya havia fornecido, descobriram que nenhum Marcus Wellington morava lá. Foi quando percebemos que estávamos lidando com algo muito maior, diz Torres. A identidade que Priya conhecia era completamente fabricada. A verdadeira identidade do predador. Através da análise de câmeras de segurança e verificação de registros financeiros, a polícia descobriu que Marcus Wellington era, na verdade, David Chen Morrison, um homem de 47 anos com um passado criminal complexo e múltiplas identidades falsas. David havia crescido em uma família disfuncional no Queens, sofrendo abuso sexual infantil por um tio que foi mais tarde descoberto ser um predador em série. Isso havia criado um padrão perturbador, onde David se tornara tanto vítima quanto perpetrador de um ciclo de abuso. Ele havia estudado psicologia na universidade antes de abandonar, explica Dr. Robert Kellner, um psicólogo forense consultado no caso. Dave entendia profundamente como manipular vulnerabilidades psicológicas. Ele não era apenas um predador impulsivo, era um profissional calculista. A rede criminosa descoberta. À medida que a investigação se aprofundava, detetives descobriram que David operava uma rede internacional de exploração sexual e tráfico humano, disfarçada como agência de mentoria para estudantes internacionais. Ele tinha parceiros em pelo menos 7 países, incluindo Coreia do Sul, Índia, Brasil, Nigéria e Ucrânia. A operação funcionava assim. Recrutadores identificavam jovens brilhantes de famílias de classe média em países em desenvolvimento que estavam se candidatando a universidades americanas. Eles forneciam consultoria gratuita para ajudar com as inscrições, até oferecendo apoio financeiro para taxas de candidatura. Uma vez que as jovens mulheres chegavam aos Estados Unidos, David ou seus associados faziam contato, sempre sob identidades falsas como empresários bem-sucedidos, interessados em apoiar jovens talentos. O resto seguia o padrão que Priya havia experimentado: confiança, dependência, isolamento, exploração. As outras vítimas reveladas. A investigação revelou que pelo menos 23 jovens mulheres haviam caído na armadilha do esquema de David nos últimos 5 anos.